Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Vocês acham que a fraude no INSS foi só uma coisinha que foi descoberta e parou por aí? Não. Tem muita coisa ainda para rolar, muito chão para andar, muito pano para tirar, muito. Fraude bilionária no INSS. Ex-conselheira do CNPS afirma ter avisado o Lupe sobre descontos irregulares. A advogada Tônia Galetti, ex-integrante do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, afirma ter alertado pessoalmente o ministro da Previdência, Carlos Lupe, sobre o crescente problema dos descontos indevidos de aposentados logo após a posse do ministro na pasta, em 2023. Em entrevista ao Globo, Galetti detalha um encontro com Lupe e seus assessores, no qual o ministro teria prometido investigar a situação, mas nenhuma ação concreta foi tomada. Na reunião, Lupe, que estava acompanhado de assessores, prometeu investigar o que estava acontecendo, mas nada foi feito, diz Galetti. Procurada pela reportagem, o ministro Carlos Lupe contestou a versão da ex-conselheira, afirmando que, assim como Galetti, outras pessoas o informaram sobre as denúncias, mas que era necessário apresentar fatos concretos para serem investigados. Diante da alegada inércia do ministro, Galetti relata ter enviado um pedido formal ao Ministério da Previdência em junho de 2023, solicitando a inclusão do tema na pauta da próxima reunião no CNPS. O pedido, no entanto, não foi acatado, sob a justificativa de que a pauta do encontro já estava definida. Durante a reunião do CNPS, realizada em 12 de junho de 2023, Galetti insistiu para que seu pedido fosse registrado em ata, conforme o documento, revelado pelo Jornal Nacional e também obtido pelo Globo. O ministro Lupe reconheceu a relevância do assunto, mas argumentou que a discussão demandava uma ampla apuração sobre possíveis irregularidades nos convênios entre associações e o INSS. O ministro teria então se comprometido a pautar o tema no encontro seguinte do Conselho, o que, segundo Galetti, não ocorreu. O CNPS, presidido pelo próprio ministro Lupe, é o órgão responsável por formular diretrizes e acompanhar a gestão do sistema previdenciário brasileiro. Tônia Galetti representou o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos no colegiado até o mês passado. Não levaram para o conselho, não debateram o tema, não criaram, por exemplo, um grupo de trabalho com mais pessoas envolvidas. Acabou ficando uma situação bastante constrangedora porque parece que ninguém sabia e não é verdade. Todo mundo estava vendo o problema. Critique a Galete. O ministro Lupe, por sua vez, alega que a conselheira não retornou ao assunto no conselho, o que teria motivado a ausência do tema nas reuniões subsequentes. Galetti refuta essa versão afirmando que ficou evidente para ela que não havia interesse em discutir o tema no âmbito do CNPS. Normalmente, os pedidos de pauta são observados. Quando o conselheiro pede, pode não ser naquele momento, mas é pautado. E não foi. Mesmo eu conversando internamente depois, eu não consegui pautar no conselho, afirma a ex-conselheira. Segundo Tônia Galetti, sua decisão de agir foi motivada pelo crescente número de denúncias sobre descontos não autorizados para entidades sindicais. A operação sem desconto, declarada pela Polícia Federal na última quarta-feira 23, investiga justamente essas práticas irregulares de associações, conveniadas ao INSS que podem ter desviado mais de 6 bilhões nos últimos anos. A operação da PF cumpriu 211 mandatos de busca e apreensão, 6 mandatos de prisão temporária e ordens de sequestro de bens superiores a 1 bilhão em 3 estados no Distrito Federal. O governo federal informou o afastamento de 6 funcionários por determinação judicial, incluindo o presidente do INSS. A Controladoria-Geral da União, CGU, também participou das investigações que revelaram um esquema envolvendo entidades de classe que realizavam descontos diretamente dos benefícios de aposentados e pensionistas, sem autorização, cobrando mensalidades sem a efetiva prestação de serviços. A auditoria da CGU apontou que 70% dos 29 entidades analisadas não entregaram a documentação exigida pelo INSS, e entrevistas com beneficiários indicaram que a maioria não havia autorizado os descontos. A investigação apura crimes como corrupção ativa e passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e violação do sigilo funcional, com apreensão de carros de luxo, dinheiro em espécie, joias e obras de arte. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski,
divulgou os nomes de 5 funcionários do INSS afastados, além do presidente do órgão. CPI do roubo dos aposentados vem aí. A oposição do governo Lula na Câmara dos Deputados intensificou a mobilização para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito CPI, com o objetivo de investigar o esquema de fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A articulação ganhou força após a Polícia Federal revelar o esquema que pode ter desviado mais de 6,3 bilhões de aposentados e pensionistas. A estratégia da oposição, que inclui o PL e outras siglas de minoria, é concentrar esforços na próxima semana para angariar o número necessário de assinaturas para formalizar a CPI, que tem sido apelidada de CPI do roubo dos aposentados. Para a instalação da comissão, são necessárias 161 assinaturas, mas até o momento o requerimento liderado pelo deputado Coronel Crisóstomo, PL, conta com 87 apoios. Mesmo com o número mínimo de assinaturas, a instalação da CPI depende da decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, republicanos. No pedido de criação da CPI, Crisóstomo destaca a gravidade dos desvios que atingem diretamente idosos e pessoas com dificuldades de locomoção. Estamos falando de idosos, pessoas em cadeiras de rodas, gente que não consegue sequer sair de cama. Estamos falando de um roubo bilionário contra os que mais precisam, afirmou o deputado. Precisamos investigar todos os envolvidos nesse esquema criminoso contra o INSS, completou. A Polícia Federal investiga um esquema de cobranças não autorizadas de mensalidades associativas sobre aposentadorias e pensões de beneficiários do INSS. A operação, que cumpriu centenas de mandatos em diversos estados e no Distrito Federal, apura prejuízos que podem ultrapassar 6 bilhões em 2019 e 2024. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, confirmou que as investigações continuam em andamento, enquanto a Advocacia Geral da União, a AGU, criou um grupo de trabalho para buscar a reparação dos danos causados. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, confirmou sua participação em 2 comissões do Congresso Nacional, nesta terça-feira 29, agendas já previstas antes da divulgação das fraudes. No Senado, a oposição planeja aprovar um requerimento de comoção para que Lupe retorne e preste esclarecimentos específicos sobre o esquema. Ministro de Lula admite demora do INSS em investigar fraudes e aposentadorias. Levou-se tempo demais. É mesmo? O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, reconheceu nesta segunda-feira, 28, que houve demora do Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, para investigar denúncias de fraudes em aposentadorias e pensões. Segundo Lupe, a solicitação para que o órgão apurasse os relatos foi feita em junho de 2023, após a central de atendimento do Instituto receber diversas denúncias. Eu pedi à época instruir para que o INSS, que é a instituição responsável pela ação dessa política pública, começasse a apurar essas denúncias apresentadas. Levou-se tempo demais, afirmou o ministro durante uma reunião de Conselho Nacional da Previdência Social. Lupe argumentou que o processo da investigação dentro do INSS é lento devido à complexidade da autarquia e à necessidade de um trabalhador e um trabalho aprofundado. Não é um botequim de esquina, não dá para ser feito em 24 horas. Isso é um trabalho que precisa ser profícuo, aprofundado. Agora, com essa ação, compete à APF junto à CGU examinar esses 11 casos, disse. O ministro também destacou a falta de servidores como um dos fatores que dificultam a atuação do Instituto. O volume mensal de solicitações iniciais é de mais de 1 milhão, sendo que o contingente de pessoal para trabalhar nisso é metade do que era há 15 anos. Hoje estamos com cerca de 20 mil funcionários. Tudo no INSS é complexo, é uma demanda muito grande. O portal é o mais visitado do governo, em média 75 milhões de pessoas acessam a plataforma todo mês, sustentou. Apesar das denúncias e das investigações em curso, Lupe demonstrou confiança nos servidores e nas lideranças indicadas por sua gestão, mas reconheceu que há funcionários do INSS entre os investigados. De toda a investigação, são mais de 200 pessoas que estão sendo indiciadas ou apontadas por motivos de responsabilidade que serão investigados. Tem algumas pessoas, 5 pessoas do INSS entre essas 200, afirmou. Entre os investigados está o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanotto, que foi demitido após a operação da Polícia Federal na última semana. As investigações iniciais indicam desvios que podem ultrapassar 6 bilhões.
Lupin reforçou que não vê motivos para preocupação em relação à sua gestão. Não temos preocupação nenhuma, até porque não somos citados em nenhuma irregularidade e muito menos de omissão, concluiu. Esse país é uma vergonha, hein? Ao vivo. Ministro Carlos Lupe participa de audiência na Câmara em meio a escândalo de fraudes no INSS. Eu não vou mostrar porque eu não estou com tempo para ficar mostrando esse vídeo, mas eu vou ler a reportagem. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, está nesse momento na Câmara dos Deputados, participando de uma audiência na Comissão da Previdência. A presença do ministro ocorre em meio à crescente repercussão do esquema de fraude contra aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, que resultou em um desvio estimado em mais de 6 bilhões. A audiência, inicialmente agendada para discutir as estratégias do Ministério da Previdência para o ano de 2025, agora se concentra nos questionamentos dos parlamentares sobre o escândalo envolvendo o INSS, que está sob investigação da Polícia Federal. A suspeita recai sobre descontos indevidos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, realizados por associações e sindicatos, resultando em um prejuízo bilionário. O caso gerou forte reação no Congresso Nacional, especialmente por parte da oposição, que busca a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar os desvios, apelidada de CPI do roubo dos aposentados. A coleta de assinaturas para a instalação da CPI foi iniciada na última semana e até segunda-feira, 28, ou seja, ontem, já havia alcançado o apoio de 150 deputados. Para que a CPI seja instalada, são necessárias 171 assinaturas, além da aprovação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos. A audiência com o ministro Lupe ocorre no mesmo dia em que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, também participou de uma audiência na Comissão de Segurança para discutir as prioridades de sua pasta e prestar esclarecimentos sobre questões de segurança. E o Bananinho segue sendo Bananinho, hein? Então, meus caros, o que vocês acham disso? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Não se esqueça, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.